E neste domingo, uma tempestade de areia assustou moradores de cidades da divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Olha, as imagens são impressionantes. Elas foram compartilhadas no exato momento em que uma nuvem de poeira atingiu os municípios. Moradores de Ribeirão Preto foram surpreendidos por rajadas de vento de grandes proporções. Nas redes sociais, alguns banhistas foram filmados correndo. Os municípios de Franca, Colômbia, Presidente Prudente e Araçatuba também registraram as nuvens de poeira. Frutal e Planura, cidades que fazem parte do Triângulo Mineiro, também foram atingidas. Que isso, gente? Vai chegar aqui, ó. Pulou o rio já. O fenômeno aconteceu durante a tarde e nas estradas não era possível enxergar quase nada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os dias secos favorecem a formação de tempestades de areia. Os ventos chegaram a 92 km por hora, o que impulsionou o levantamento da poeira. Neste domingo, a umidade do ar estava abaixo dos 20%. Todo este cenário foi favorável para que o fenômeno acontecesse. De acordo com o IMET, o evento não deve se repetir nos próximos dias devido à previsão de chuva. Olha, impressionante, né? Minha rinite atacou só de ver as imagens. Para falar sobre esse assunto comigo, quero chamar a jornalista Laura Marques. Laura, impressionante essas imagens, né? Eu, quando estava acompanhando ontem, no domingo, essa cena, eu fiquei muito impressionado, porque no Brasil não é comum a gente ver esse tipo de fenômeno, principalmente entre Minas Gerais e São Paulo, né? Será que isso veio para ficar? Uma boa noite, Laura. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que nos assistem nesse inicinho de semana, né? Pois é, começamos com essa notícia de fenômenos climáticos impressionantes, para dizer o mínimo, né, Elias? A gente teve, então, essa situação da nuvem de poeira que atingiu cidades da região do Triângulo Mineiro, principalmente, e teve também uma outra situação muito impressionante, que foi a queda de granizo, uma tempestade de granizo muito intensa na região do Alto Paranaíba, Elias. Tiveram cidades ali como São Gotardo e Santa Rosa que ficaram encobertas pelo gelo. Por ali eu recebi algumas imagens lá da região, imagens que vieram por redes sociais, me enviaram também pelo WhatsApp, mostrando que plantações, estradas, as ruas das cidades ficaram completamente cobertas pelo gelo, ali uma camada de mais ou menos 30 centímetros de gelo. E a paisagem parecia que a gente estava olhando ali para um local onde caiu neve. Paisagem completamente branca nessas cidades do Alto Paranaíba. Então, a gente teve, além dessa nuvem de poeira muito impressionante, né, impactante ver essas imagens que passaram agora há pouco na reportagem, a gente teve também essa chuva, essa tempestade de granizo na região do Alto Paranaíba. Eu conversei com pessoas de lá, né, inclusive um deles era um consultor em cafeicultura da região, e ele disse que 15% das plantações de café e de outras culturas como cenoura, por exemplo, que são muito comuns lá na região do Alto Paranaíba, essas plantações, 15% delas tiveram algum tipo de impacto por conta dessa chuva de granizo. Não é exatamente aquele prejuízo todo que a gente viu na época daquelas geadas alguns meses atrás, não, daquele frio todo, mas esse granizo causa danos mecânicos, né? As pedras grandes que caem nas plantas ali atrapalham a plantação, né? Podem atrapalhar o crescimento dessas plantas. Mas, de acordo com esse consultor em cafeicultura com quem eu conversei hoje mais cedo, por enquanto ainda não dá para mensurar qual que é o tamanho do prejuízo. Mesmo assim, a gente já imagina que pode ser bastante ruim, porque a gente já teve o prejuízo das geadas, teve o prejuízo da seca e agora mais essa, né, de uma tempestade de granizo tão intensa como foi essa que aconteceu por lá. E aí também eu conversei com a meteorologista do site Clima Tempo, a Doris Palma, que me explicou por que é que a gente teve esses eventos climáticos tão impressionantes nesse momento, nesse inicinho de primavera. Ela disse que existe um corredor de umidade que está atuando aqui sobre essas regiões de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, um corredor que vem lá da região amazônica e chega até aqui em Minas Gerais e aí se encontra com essas altas temperaturas que a gente está vivendo por aqui, gerando todos esses eventos climáticos extremos, né? Uma chuva de granizo muito forte, ventanias muito intensas que fazem a poeira subir com muita força, criando essa nuvem de poeira, né, nas cidades do Triângulo Mineiro. E aí, então, Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, outras cidades que a gente ouviu na reportagem, tiveram essa nuvem de poeira toda. Diferente do que acontece com
granizo, a poeira incomoda bastante, mas a princípio não gera nenhum tipo de prejuízo imediato, um impacto imediato para a saúde das pessoas. Quem tem uma rinite, uma sinusite, sem dúvida se incomoda com essa poeira sim, Elias, como você brincou aí, né, na hora de me chamar. Mas a gente não tem notícias da Prefeitura de Uberlândia, das cidades lá da região do Triângulo, de que essa nuvem de poeira tenha provocado algum prejuízo mais grave, né? E aí, para a gente entender exatamente como que acontece essa formação dessa nuvem enorme de poeira, isso vem principalmente das áreas rurais, né? Eu conversei, inclusive, com um representante da EPAMIG, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, é o Reginélio, que atua lá na região do Triângulo Mineiro, e ele disse que até a década de 1980 a gente tinha muito essas tempestades de poeira lá na região. Por quê? Na época, os produtores rurais, durante a primavera, assim, essa transição entre inverno e primavera, os produtores aproveitavam esse momento para revolver a terra e deixavam ela descoberta entre uma safra e outra. Mas, desde 1980, se descobriu que essa prática poderia gerar desertificação, porque nessa época da primavera é quando acontecem as rajadas intensas de vento lá no Alto Paranaíba e no Triângulo Mineiro. Então, deixar a terra descoberta provocava desertificação, provocava a erosão da terra, algo que é muito preocupante para uma região que é produtora intensa agrícola, né? Então, desde 1980, eles criaram técnicas de manter sempre uma cobertura vegetal, mesmo nas épocas em que não havia safra, né? Em que a colheita não estava acontecendo, em que o plantio ainda não estava acontecendo. Então, se planta ali gramíneas, outros tipos de vegetais mais comuns, mais fáceis de crescer, tudo isso para manter a terra mais segura. E aí, mesmo assim, mesmo com essa prática, atualmente, essas rajadas de vento foram tão intensas que nem isso deu conta de segurar a poeira, Elias. O vento veio tão forte, a gente viu acho que 90 km por hora, né, que a gente ouviu aí na reportagem. Esse vento todo fez a poeira subir e produzir esse cenário que parece quase que apocalipse, né? Mas a princípio não tem nenhum prejuízo, não tem nada de mal, né? É realmente algo que impressiona, mas que não causa nada pra gente, assim, de forma intensa, nesse primeiro momento, pelo menos, Elias. Verdade, Laura, impressiona muito. Eu fico imaginando, né, qual foi a reação da população também quando começou a perceber essa onda chegando próximo às suas casas. Imagino também a dificuldade que não foi limpar as casas depois, porque certamente já teve problemas no trânsito, né? Como a gente já viu aí nas imagens, o trânsito precisou parar, os motoristas não davam conta de ver o que estava acontecendo. E claro, tudo que é novo para muitas pessoas assusta. Talvez as pessoas da geração atual não tinham ainda conhecimento sobre isso tudo que você nos passou. Inclusive, foram informações muito importantes, muito interessantes. Para quem não é lá da região, certamente nós passamos aqui agora com as suas informações, excelentes dicas de como é que funciona ali todo o terreno, né? A agricultura daquela área. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, viu?